Título do vídeo de hoje: Desafios na morte em família. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui devido a, tipo assim, eu tenho uma certa experiência, né, com esse assunto e também porque a sociedade, assim, quando fala em morte, todo mundo quer escapar, né? Ninguém gosta de falar disso. A maioria das pessoas gosta de falar mais de prazer, né? De prazeres, de coisas fúteis, né? Só que eu não tô visando like, assim, nesse vídeo, né? Tô avisando, nem que se fosse para ajudar, nem que se eu conseguir ajudar uma pessoa nesse mundo, já vai valer a pena, entendeu? Não é questão de. Se eu quisesse likes, eu postava só fotos de mulher de biquíni aí ou de coisas fúteis, né? Então a intenção é essa, e é fazer algo útil, assim, fazer um vídeo bom, assim, de coisa útil, né, para a sociedade. E sei que esse vídeo aqui pode ajudar muitas pessoas aí, né, devido à experiência que eu tenho. A morte, assim, ela, na verdade, ela significa é um dos piores medos da humanidade. Na verdade, é o pior medo da humanidade. Todo mundo evita e, tipo assim, parece que as pessoas fingem que são eternas, né? Não quer nunca falar sobre a morte, né? Porque a morte é um assunto chato, né? Sei que é chato. Por isso que esse vídeo aqui talvez não seja de agrado de muitos, né? Mas o importante é poder ajudar a sociedade a deixar um legado aí. E sei que a sociedade precisa disso, né? Precisa de ajuda de diversos assuntos como esse, que são muito importantes para a humanidade. Por exemplo, quando a gente nasce, nossa tribo, né? Tribo social, digamos assim. A gente tem nosso pai, nossa mãe, tá tudo ok, né? Digamos assim, para geralmente uma pessoa normal, né? Aí tá, tudo bem. Aí você tem os seus avós, que se você é paparicado pelos avós, tem os irmãos também, né? Aí quando vai morrendo as pessoas da família, essa tribo vai se desfazendo, né? Tipo, vai perdendo a força. É igual quando um país é unido. Quando o país é unido, ele é forte, né? Aí vai desmembrando, digamos assim, morreu uma pessoa da família, aí vai ficando mais fraco, né? Vai enfraquecendo a coisa, entendeu? Até que chega um momento, por exemplo, pode digamos assim, morre um pai, depois morre a mãe, entendeu? Aí depois os irmãos brigam, né? Talvez por causa de herança ou por causa de, não sei, por causa de outra coisa, porque um casou, aí ficou com ciúmes, né? Aí também, por exemplo, aí, devido a quando morre assim, por exemplo, também, pode ser também que os parentes param de se aproximar, né? Porque não tem mais o contato com a mãe que gostava, ou com o pai que gostava, que era amigo. Aí às vezes perde o contato dos familiares e dos amigos próximos, que eram amigos assim do pai, dos pais, né? Ou dos avós. Então isso aí pode prejudicar a pessoa que perde os parentes, né? Perde os familiares, né? E de uma hora para outra, tipo assim, a pessoa pode se ver está, por exemplo, se ela às vezes ela pode estar casada e ter formado a família, tudo bem. Só que em outras situações a pessoa também pode não ter casado ainda, ou os pais morrerem cedo, né? Então, e às vezes ela pode se ver, se dar em conta que está sozinha, tal, né? E dependendo do curso da situação, que na verdade ninguém sabe quando vai morrer, né? Aí ela pode acontecer de tudo. Pode, tipo assim, a pessoa pode ter que se virar sozinha, ou se virar, ou ter que casar, ou querer, ou se ela não quiser casar, não sei, fazer o que quiser, mas com certeza a vida dela emocional vai mudar muito, né? E ela vai ter que se dar o jeito, dar seus pulos ali pra socializar, pra ela não ficar no fundo do poço, né? Com certeza são grandes desafios aí que podem aparecer, assim, pro ser humano, né? Em uma perca familiar. Porque a morte, assim, eu já vi dizer assim que a morte tem até um seriado que eu assisti uma vez, acho que foi do Game of Thrones, o que significa ser a morte. Aí o cara falou lá no seriado, falou assim: "Ah, a morte significa esquecer, e ser esquecido, né?" Então é uma coisa triste, né? Ou seja, quando morre assim os pais de alguém, às vezes muita gente esquece de tudo, né? Esquece dos filhos, não é lembrado, né? Porque a lembrança significa a vida, né? Quando a pessoa lembra dele, lembra de uma pessoa, quando você lembra de uma pessoa, você vai lá e visita a pessoa, porque você gosta da pessoa. Agora, quando a pessoa morre é o esquecimento, que não vai ter lembrança mais da pessoa, né? O verdadeiro significado aí, na verdade, é isso, né? Que é o esquecimento, devido ao esquecimento, a pessoa vai morrer, porque não existe mais, entendeu? E não tem como você lembrar dela, porque você não vai visitar ela, entendeu? Então, o curso natural disso daí, da morte, é esse, né? O esquecimento, né? Infelizmente, né? E acho que a morte não tem como a gente prever, né? E, tipo assim, pode acontecer, às vezes a gente tá prevendo, tá numa vida perfeita, tá com os familiares perfeitos, pode acontecer muitas coisas. Pode ser
por acidente, né? Ou pode ser por mortes naturais, morre um pai, morre a mãe e a pessoa do nada, assim, né? Morrem jovens também, ou devido a cigarro, ou devido a doenças, né? Então a gente não pode prever isso, né? Tudo que a gente pode fazer é ficar preparado, né? Que eu tô contando aqui, ficar preparado para esse tipo de situação, assim, que ninguém, na verdade, no mundo tá apto, tá protegido, assim, 100% disso, né? A vida é um risco, né? A partir do momento que a gente tá na Terra aqui, tudo pode acontecer, né? E acho que quando acontece isso, a gente tem mais a percepção que a gente estamos aqui na vida finita, né? E que a vida tem fim. E a gente percebe isso, quando a gente percebe isso, a gente tem que ser grato por cada minuto que a gente está aqui na Terra, aproveitar ao máximo, né? Porque a gente não sabe, tipo assim, depende da religião de cada pessoa, né? Do que cada um acredita. Muitos acreditam que vão ter vida após a morte, né? Outros vão dizer aí que não existe mais nada após a morte. Só que isso aí, esse assunto eu não quero discutir aqui, né? Porque são várias coisas. Eu quero discutir várias coisas que podem ser discutidas sobre esse assunto. Só que o que eu quero discutir aqui, o que a gente pode fazer aqui, nesse mundo, tá? Após a morte dos familiares. É o que a gente pode fazer aqui para a gente viver da melhor forma possível. E como a gente pode enfrentar os desafios aí. Esses desafios que são dificílimos aí. Agora, só quando a gente morrer, que a gente vai ter a certeza, né? O que acontece quando a gente, quando a gente após a nossa morte, né? Que com certeza, se a gente tiver fé, a gente vai para um bom local, sim. Mas esse não é assunto do vídeo aqui, né? E também acho que quando a gente perde uns familiares, pode acontecer muitas coisas assim surreais, né? Coisas assim que, por exemplo, antes de perder uma mãe, por exemplo, o cara pode, por exemplo, vai ele um dia antes do cara, eu já vi casos assim que um dia antes do cara for foi fechar uma viagem lá para Israel, né? O cara paga a viagem e depois um dia depois a mãe da pessoa vai lá e morre, entendeu? Então isso aí às vezes foi e a mãe da pessoa falou para a pessoa lá que pro filho ir para viagem. Então isso aí são coisas de Deus assim, que coisas de Deus não, digamos assim, foi uma preparação que Deus fez para essa pessoa, por exemplo, para que ele seguisse o seu rumo, né? Para que não é porque a mãe vai morrer que ele deixe de viajar e deixe de viver, de seguir o seu caminho, né? Eu acho que mesmo após, então, devido a essas histórias assim que eu escutei assim, que eu convivi, né, que eu acho que mesmo assim, após a morte, a gente não deve abaixar a cabeça, após a morte dos familiares, a gente não deve abaixar a cabeça, né? Deve continuar nosso caminho, deve seguir. Eu sei que passar pelo luto é triste, mas a gente tem que persistir no nosso caminho e continuar nossa evolução aqui, né? Que a vida é uma só, né? Então, é triste, é muito triste, mas acho que Deus assim dá ou a vida mesmo, né? A natureza dá os fatos, às vezes acontece, os fatos estão na nossa frente, às vezes. Eu contei um exemplo aí, mas com outras pessoas podem ser outros tipos de exemplos, né? Que a vida vai dar vários significados para a pessoa, vários caminhos, né? Várias respostas, na verdade, de acordo com algumas coisas que vão acontecendo. Vai dar respostas para ela que for fazendo as coisas corretas da vida, né? Seguindo o caminho correto da vida, né? Então, acho que isso aí é importante. A gente sempre tá atento aí em pequenas coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes tem na nossa frente tá em frente do nosso nariz está a resposta pro que a gente deve fazer na nossa vida, né? Após a morte, assim, de alguns entes queridos. E também eu acho que, tipo, por exemplo, quando a gente perde, assim, grandes parentes, pais, né, tios próximos, que a gente falava bastante, né, aí é triste, acho que a gente tem que, por exemplo, o que a gente pode fazer, a gente é procurar fazer os nossos hobbies, por exemplo, jogar um futebol, continuar jogando seu futebol, não vai parar, ficar trancado dentro do quarto, porque isso aí não resolve nada, né, jogar o seu videogame, tentar socializar, né? Tentar. Se você gosta de futebol, vai fazer um futebol. Se você gosta de academia, vai pra academia. Lá você pode fazer mais amizades também. Vai fazer uma coisa social, né? Que o ser humano, é só a gente observar a natureza do ser humano. A gente percebe que o ser humano ele é feito para viver em sociedade, né? Não é para ficar sozinho, não é? A gente não são. Dizem que o homem é lobo solitário, mas não é, cara. Isso aí o homem às vezes vive sim como lobo solitário, né? Mas o homem ele é feito, o ser humano, né, é feito para viver em sociedade, né? Ele vive melhor. Ele precisa às vezes de viver, socializar ali em grupo, né? Fazer um churrasco com os amigos, desabafar, né? Desabafar é muito bom, né? A gente
desabafa aí pra não chegar em casa desestressado, né? Porque senão se ficar o dia inteiro em casa, a pessoa vai ficar doida, né? Ficar maluca. Tem que sair, tem que fazer o que ela gosta, pode ser uma viagem também, se ela puder, né? Fazer algum hobby, assim, praticar tiro-alvo, vai fazer pintura, né? Fazer algum curso para desenvolvimento pessoal, né? Vai estudar, dá para estudar investimento para desenvolver o financeiro, também já é uma ideia legal, né? Ler um livro também é muito legal para desenvolver o intelecto, né? Isso aí eu sempre faço, assim, de ler um livro. Inclusive, tem vários resumos aqui no canal de livros, que vocês podem conferir já no início do canal, né? Sempre quando eu resumo, sempre quando eu leio algum livro, eu tô resumindo aqui no grupo, no canal também. O pessoal gosta bastante. O que mais que dá para fazer? Dá para entrar na igreja também para desenvolver o espiritual. Isso aí é muito importante também. Entrar na igreja, num grupo de igreja, né? Isso aí vai te dar forças, né? Porque às vezes você tá sem família, você vai na igreja, às vezes a pessoa vai ser acolhida, né? Então é uma coisa bem legal. Às vezes fazer uma viagem espiritual também, por exemplo, para viajar para a Índia, né? Ou para Israel também. São viagens espirituais, viagens legais, né? Porque viagem não é só, às vezes o pessoal fala que é viagem, não é só curtição, não é só balada e mulherada, gastar dinheiro em iate lá como esses jogadores famosos aí fazem e postam para se engrandecer, ou esses cantores famosos aí, esses MCs aí fazem. Não, viagem também pode ser viagem espiritual, velho. Uma viagem, como eu falei, né? Pra Tailândia lá, que tem os Budas. É muito legal, pode ser uma viagem espiritual e você pode se fortalecer, né? Então eu acho que é muito interessante a gente botar todos esses pontos aí pra gente fazer como hobby aí, após uma perca familiar, né? Que também a gente, pensando bem assim, estudando como que funciona o luto, né? Que acho que é assim, cara, no começo a gente vai ficar triste, lógico. Todo luto, só que aí o tempo mesmo ele vai ajudando a melhorar isso, né? Aí a gente tem que viver tipo assim, um dia de cada vez, né? Aí vai melhorando, e você tem que se conformar com isso. E finalmente depois a gente vai ter que aceitar, né? E conviver com isso, né? O convívio vai ser eterno, eterno aqui enquanto a gente estiver na Terra, né? Isso aí não tem como a gente fugir disso. Isso aí eu falo assim porque existem pessoas, na verdade, assim, que têm pais, familiares por muito tempo, né? Tem gente que vive por muitos anos, tem famílias grandes, só que tem gente, dependendo da forma com que a vida vai tomando suas rédeas, às vezes não é, cara. Às vezes a pessoa não tem uma família grande, às vezes a pessoa, por exemplo, como eu falei, o ser humano é feito de tribos, né? Às vezes a tribo dele, ele morre todo mundo da tribo dele, ele se encontra sozinho, né? E fica uma situação difícil. E, por exemplo, aí as pessoas, você fica sozinho numa sua tribo, aí você tem que, às vezes, ou tem que saber querer encontrar o seu próprio caminho, ou você vai querer viver sozinho, ou praticando seus hobbies, né? Ou, quem sabe, ele encontra uma pessoa para formar uma família. Eu acho que só tem dois, duas coisas a ser feitas aí, né? Acho que às vezes só tem esses dois caminhos a ser tomado, né? Ou a pessoa vai para conhece alguém e tem uma família, né? Ou não, ou ela segue seu próprio caminho, que queira fazer suas coisas para viver feliz da forma que ela quiser, né? Mas eu acho que independente disso, o importante é a pessoa conseguir ser feliz com ela mesma. Não adianta só, tipo assim, morreu todo mundo da família e vai casar lá só porque tá sozinho, entendeu? Não, não é assim não. Porque senão a pessoa vai aí tá casando por medo. Não tem que ser assim. Acho que o coração da pessoa tem que falar mais alto. Se o coração dela fala que ela tem que esperar, tem que buscar outros rumos na vida dela, buscar outras evoluções, né? Praticando os hobbies, fazendo o que ela quer da vida, procurando sua liberdade, para só depois, quem sabe, ou independente de se achar alguém da vida e querer formar uma família depois, ela forma. Eu acho que é importante ela seguir o seu próprio caminho quer dizer, seguir o seu próprio coração e ser feliz e na verdade assim, o que ela busca, o ser humano mais busca é a paz e tranquilidade, né? Eu acho que se a gente encontrar a paz e tranquilidade é o ideal aí, independente do rumo o rumo que a gente escolher. Se ter uma família faz a pessoa ter paz e tranquilidade, ela deve seguir esse rumo. Agora, se a pessoa acha que ainda deve permanecer ainda buscando suas evoluções para só depois encontrar alguém, na hora que encontrar alguém ela forma a família e dá continuidade na espécie, aí sim ela deve fazer isso, né? Em conformidade com o seu coração. Eu acho que a gente tem que, na realidade, eu acho que a gente tem que unir nossa mente com o coração aí para chegar à perfeição, né? Ou seja,
É aquela questão lá de ser um homem de religião e ser um homem de fé, né? Ser um homem da ciência e ser um homem de fé, né? Que aí a gente se torna um ser humano perfeito. Então, acho que nesse caso aí de perca familiar, a gente pode usar muito bem essa, essa filosofia aí. E com isso, buscando assim nossa evolução. Às vezes construindo ou ajudando a sociedade de alguma forma. Talvez essa possa ser a verdadeira luz do fim do túnel, que no caso o órfão realmente procura.